Marina Rui Barbosa usou prótese dentária para interpretar Suzanne Richthofen. Meu nome é José Márcio Amaral, sou especialista e mestre em implantodontia e professor da universidade e clínico. Minha vida é meio acadêmico e meio clínico. Eu sou a Maitê, comecei minha carreira com publicidade, Pedro, e agora eu sou dentista, em formação de implantodontia, daqui a pouquinho, e tenho uma clínica junto do meu pai, onde a gente trabalha todo dia, e se divide aí entre o acadêmico e o mocho clínico, né? Eu assisti a série também, e como dentista a gente não para de olhar, eu acho, né? Todas as cenas. Quando a gente muda um dente, principalmente um dente da frente, né, ele traz um impacto muito grande. Tanto que o maior desafio para nós, implantodontistas, justamente é quando alguém perdeu um dente da frente, como substituir igual? Porque isso leva muito a pessoa como ela se identifica, como ela se enxerga no espelho e como as outras pessoas vão nos perceber, né? O sorriso, ele é uma ferramenta poderosa de uma comunicação não verbal. E eu entendo que a Marina tenha percebido isso e tenha pedido para justamente essa prótese, para ela conseguir ter essa comunicação não verbal, mesmo não falando nada, ela passar, ela transmitir a imagem que a Suzane passa. Os dentes alongados trazem um ar de ingenuidade, né, um ar de inocência, e diferentes dos dentes que a Marina tem, né? Aí, sobre o processo de produção, existem diferentes formas. A gente pode usar tanto uma forma mais tecnológica hoje, então com escaneamento intraoral, produzir próteses, pode fazer num estilo de mocap, que é quando uma pessoa deseja fazer faceta, e a gente faz o projeto no computador, né, imprime esse novo projeto, leva com uma massinha para a boca da pessoa, com uma resina acrílica, e isso fica de uma forma não fixa, uma forma como um provisório. É muito bacana ela ter trazido essa importância do sorriso, né, da bocadura no papel, porque isso mostra um pouco, acaba levando um pouco esse assunto, né, dando visibilidade para a gente mostrar realmente a importância do sorriso, né? Ele pode transmitir o que você quiser. Às vezes você tem um sorriso mais infantilizado, quer trazer um pouco mais de, parecer um pouco mais maduro, um pouco mais adulto, o sorriso pode ajudar, né? Às vezes a gente não entende porque a pessoa tem uma percepção da gente e às vezes a resposta pode estar no sorriso e a gente tem esse poder de controlar. Como foi que ela fez, né? Ela usou o poder da prótese para poder entrar nesse personagem e se relacionar melhor com a Suzane, se identificar mais com ela. Eu vi também que ela colocou lente de contato, né? Ela tá com os olhos mais escuros. Então, realmente, às vezes é só um detalhe, né? A gente fala, pô, só dois dentinhos. Mas ele tem uma grande, grande interferência e relevância quando a gente se olha no espelho ou quando alguém olha pra gente. As mudanças de padrão na odontologia estética. Isso sempre parte-se de um padrão, né, Pedro? Que as coisas vão mudando, né? Citando uma recente mudança, né, de paradigma, tamanho de seios, né? Os seios começaram a utilizar os implantes, né, os enxertos de seio, e agora a gente está num caminho inverso, né, reduzindo. Então, são esses os parâmetros. Hoje, os artistas, jogadores de futebol, eles, talvez por uma condição financeira melhor, eles buscaram alinhar os dentes, né, modificando a forma, a cor, deixando os dentes visivelmente mais alinhados, né, mais bonitos e de uma maneira bem técnica, né, trabalhando o comprimento de dentes, como a Maitê falou, a respeito de comprimento trazendo ingenuidade, né, que isso é o visagismo. Então, hoje as pessoas buscam esse alinhamento dos dentes para buscar um padrão que hoje é definido. Antigamente se ia no ortodontista para alinhar os dentes, só que o ortodontia tinha um limite, ele alinhava, mas se os dentes não tivessem uma bonita anatomia, iam ficar dentes alinhados, mas não bonitos. Hoje não.
Hoje, o ortodontista do aparelho, ele alinha e nós vamos lá e recapeamos, né? Colocando esses dentes de uma maneira estudada, técnica, tamanho, proporção, visagismo e até uma coisa que é muito interessante que a odontologia estética usa muito, que é a proporção áurea, né? A gente não entende aquilo que a Maitê fala sobre a não verbal. Tem pessoas que olham o sorriso e se sentem admiradas pelo sorriso, que algo mudou, mas elas não conseguem identificar. Está nas proporções, no comprimento de um dente e a sua largura. Então, isso traz uma leveza. Por exemplo, o sorriso da Maitê, sorria, Maitê. O sorriso da Maitê, hoje, dentro dos padrões de sorriso, não é um sorriso perfeito, é um sorriso bonito, né? Perfeito quando ela tomar a decisão de transformar isso em lentes, facetas. Essa é o objetivo dessa odontologia. E fazendo um paralelo com a Mariana Rui Barbosa, é exatamente isso. Ela teve que vestir o personagem, né, para que ela tivesse incorporasse a personalidade da pessoa. E é do caminho para fazer essa pessoa que ela tentou se transformar, é a mesma técnica que se utiliza quando se quer mudar os dentes. A pessoa se sente mais leve. Se ela atingir o objetivo mentalmente dela, ela vai se tornar uma pessoa mais leve e mais feliz, né? Com um sorriso que é a porta de entrada, né? Como orientar um paciente que quer se parecer com algum artista? A autoestima, né, está muito relacionada a essas influências dos dentes. A gente vê pacientes que na hora que se veem só em um teste, como o da Maitê falou, que é um teste que a gente faz, um test drive, que é um mock-up, o quanto que a pessoa, ela se emociona. Ela fala, gente, não acredito que eu estou vendo isso. Porque mentalmente ela buscava aquela simetria, né, aquela posicionamento dos implantes, e isso só em um teste. Imagina na hora que a gente conclui o tratamento com as porcelanas em cores que não são berrantes, né, mas cores que sejam naturais, a satisfação que o paciente dá. Você tinha feito uma pergunta, Pedro, se algumas pessoas elas procuram, eu quero ter sorriso de tal pessoa. Não, mas especificamente não trazem uma foto comigo, não, né? De trazer uma foto de uma modelo, né? Fala, eu quero esse tipo de sorriso. Mas muitas vezes eles querem como referência as cores. Tipo, eu não quero a cor daquele jogador Firmino, ou seja, ela não quer que os dentes pareçam artificiais. Ou eu quero uma cor como da Regina Duarte, que fez uma reabilitação lindíssima, modificou, ela ficou mais jovem com essa reabilitação, né? E ficou natural, sem ser gritante. Então, tem esses parâmetros. Eu quero parecido com esse ou com esse, mas não formato. Formato é pessoal, Pedro, né? É o teu rosto, na tua linha de sorriso, nesse estudo que a gente faz para poder atingir a qualidade estética que a pessoa quer. Um grande desafio nosso, Pedro, foi atender um maquiador da Rede Globo, que foi o Fernando Torquato. É um cara que sabe de proporção áurea, é um cara que vive maquiando as pessoas, pensando em proporção e beleza, e a gente reabilitou esse paciente com facetas, porque ele ia ser destaque em uma escola de samba no Rio de Janeiro. Então, esses são os nossos desafios diários. Estética ou saúde? A gente sofre mais quando a indicação é faceta, então quando você tem uns dentes manchados, uns dentes quebradiços, quebrou por causa do bruxismo, então quando a indicação é faceta, e a pessoa tem até medo do que a faceta significa, né? Daí você tem que lembra daquela época que você via muitos aqueles preparos das facetas, saiu muito no jornal, né? Que era aqueles dentinhos pequenininhos, então as pessoas têm medo ainda mas vai desgastar muito meu dente, eu vou perder meu dente, né? E daí nós normalmente a gente tem que trabalhar justamente mostrar que é algo benéfico, né, para o dente, que vai ter um resultado bom, que a gente consegue, tem a capacidade de fazer
é uma transformação junto, estética junto de saúde, né? Que eu acho que esse é o principal. Falam, né, que tem gente que prioriza estética e não prioriza a saúde. Para mim é uma coisa que não tem como. Ou você tem saúde e, consequentemente, você tem estética, ou você tem estética e, consequentemente, você tem saúde. Né? Quando meu pai fala assim, o sorriso da Maitê, né? Meu sorriso hoje está quebrado, por isso que ele mencionou, porque eu tenho bruxismo, né? Então, assim, ele pode ser um sorriso agradável, mas ele tá sem saúde, né? Eu preciso fazer coisas que, consequentemente, recuperar a incisal dele, recuperar o que eu perdi, né, com resina. Consequentemente, recuperando isso, eu chego num ponto da estética, né? Então, procurando a saúde, eu cheguei na estética. Procurando a estética, eu chego na saúde. Eu acho que as duas coisas não se separam. E com os pacientes, a gente tenta sempre levar isso, né? Levar a saúde junto com a estética e graças a Deus a gente não tem aqueles pacientes. Já aconteceu até de pacientes da gente fazer as facetas naturais e daí eles irem para dentistas que fazem aquelas bem jogadores de futebol e para trocar tudo, 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 tudo. Isso já aconteceu. Mas não aconteceu da gente abrir mão do que a gente acredita de estética, de qualidade de vida para a pessoa. Pensando a longo prazo também, né? Porque você toma uma decisão hoje e aquilo tem que perdurar com saúde por muitos anos, né? Durante toda a vida da pessoa. Com manutenção, sim, mas você não pode tomar uma decisão que com certeza vai afetar a pessoa daqui 5 anos, afetar num sentido de perder, né, um dente, no sentido de ter complicações bem maiores e daí ter que mudar para tratamentos de implante, por exemplo. Como um profissional se especializa em odontologia estética? Pelos fundamentos digitais, que hoje em dia não tem como a gente trabalhar nessa odontologia estética se a gente não entender do digital. Eu falei, né, no começo sobre todo o trabalho que a gente faz de fotografia, de filmagem e de softwares que desenham um dente. Então, o princípio é você ter esse conhecimento a respeito das tecnologias para te ajudar. Então, o conhecimento básico de tecnologia para estar entrando nesse mercado e participar de cursos específicos de áreas onde se trabalha com relação a facetas, né? Ou laminados cerâmicos, ou lentes de contato, que são nomes diferentes da mesma coisa, né? São sinônimos que se aplica. Faceta, lente de contato, porcelana. Se você quer trabalhar, né, pegando o seu paciente e transformando somente a estética dele, o caminho é esse. Tecnologia, entender dessas que são disponíveis no mercado para um bom planejamento e uma boa análise, e cursos especializados em facetas, né? Mas muito conhecimento da parte digital. Escanear um dente, você tem que ter isso, você tem que ter esse conhecimento, saber fotografar, saber fazer planejamento, porque tudo que a gente faz hoje não é uma surpresa para o paciente. A gente fotografou, simulou e deu para ele informações para que ele possa tomar a decisão de uma maneira mais consciente, né? Não é como antigamente que você entrava, quero fazer faceta, a pessoa, ok, o custo é tanto por faceta, desgasta o dente e coloca. Daí a pessoa, meu Deus, eu não sabia que era isso. Não, hoje em dia existe previsibilidade. A previsibilidade vem justamente dessas novas tecnologias. Fotografia, filme, scanner e os programas de sorriso. Tem programa, Pedro, que simula com uma fotografia sua parada, né, sorrindo. Eu simulo você, o software simula, coloca as facetas desenhadas e simula você conversando, falando, né? A gente tem um caso recente agora que sempre existe um conflito, né, de ético na nossa profissão. Exemplo disso, a gente tem o Robinho Júnior, que é um jogador de futebol daqui do Santos, que é o filho do Robinho, e ele tem um sorriso bonito. Só que os colegas dele de time têm sorrisos de faceta. E a gente está na luta com a família
para saber se é o momento certo, se é isso. Então a gente fez toda uma simulação, e com essa simulação de fotos estáticas e ele falando, fotografia, e mostrou para a mãe, porque ele ainda é jovem, né? Um adolescente. E para que a pessoa fale assim, olha, o que a gente vai fazer, eu sei que os amiguinhos, que o meio é um meio das facetas muito claras, muito alinhadas, mas é esse mesmo caminho, então a gente tem muito argumento nas tecnologias para poder dar um produto mais longevo e assertivo. E a gente ainda está nessa luta com o Robinho Júnior para saber se a gente encara as facetas ou um clareamento e deixa ele crescer um pouquinho mais para poder ter mais maturidade e saber exatamente o que ele quer. Mas é um menino do bem e acho que vão tomar a decisão correta e a decisão correta talvez não seja fazer a faceta. E é isso. Mas essa é a função da odontologia, orientar. Falou duas coisas importantes, da maturidade, né? Porque, como a gente falou, você mudando o sorriso, você se olha no espelho e você pode se olhar diferente, né? Tanto para o melhor quanto para o pior. Então, você tem que estar muito convicto da sua decisão. E é uma coisa, assim, irreversível, né? Então tem que ter todo esse estudo mesmo, tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter planejamento, tem que, se necessário, idas e vindas, mas a pessoa, o paciente, quando estiver tomando essa decisão, junto do dentista, eles têm que estar confiantes. E outra coisa que é legal levantar é a diferença de pessoas que têm um dia a dia fora das câmeras e uma pessoa que tem um dia a dia com diversas câmeras apontando para ele, né? Foto, vídeo, entrevista, reportagem, capa de revista. É bem diferente a percepção que a gente tem de um sorriso de frente, né? Do pessoal, do real, e atrás de fotos. É uma recomendação, sim, que a gente dá para as pessoas que trabalham com fotos, que trabalham com vídeos, que sigam um caminho de faceta da estética, porque ele brilha, ele salta melhor, ele aparenta melhor numa foto, né? Na foto a gente está estático, a gente consegue ver exatamente, né, o que está na proporção, o que não está, aquele amarelo do dia a dia não parece tanto na foto, ela grita, né? Então, as facetas, elas vêm aí também para trazer mais confiança para quem tem esse dia a dia de muita exposição. Essa exposição que a Maite falou, hoje em dia já não é uma prerrogativa das pessoas públicas, né? Hoje em dia todo mundo é público através do Instagram, né? De os influenciadores. Então, a exposição realmente do sorriso em foto, em vídeo, é muito marcante. O que a gente recomenda, da minha parte, é procurar um bom profissional. E os bons profissionais, Pedro, hoje em dia me toca um pouquinho isso. Os bons profissionais, eles não estão na quantidade de likes que eles recebem, e não se eles têm Mercedes ou andam de helicóptero. Os bons profissionais, eles têm registro no Conselho Regional de Odontologia, eles têm uma comunidade que o sustenta há anos e currículo, né? Ele pode ser, ele é mestre ou ele é especialista, tá tudo isso dentro do Conselho Regional. Fazer uma escolha consciente, né? Fazer uma escolha em cima de coisas, de uma situação pautável, porque o que a gente tem visto muito nos últimos tempos, não só na odontologia como na medicina, é a maneira errada das pessoas buscarem seus profissionais. Então, são buscadas de maneira superficial, né? Olhando os links, olhando as curtidas e olhando o que o profissional tem, e não o que ele possui de currículo e de sustentação. É isso. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Maite e com o Dr. José Márcio pelo Instagram, @implantevida, ou pelo site www.implantevida.com.br. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.